É possível viajar no tempo, como viajamos no espaço? A pós-arqueologia diz que não existe diferença entre tempo e espaço e que podemos viajar no espaço-tempo tanto para o passado como para o futuro. O que isso significa? E o que essas descobertas representam para a história da humanidade? Vamos descobrir? Eu sou Gabriel Pardal e você está nas bordas da ciência. Vem comigo. Hoje eu vim ao Museu Histórico Nacional, o primeiro museu do Brasil, que abriga um enorme acervo de objetos e documentos históricos, para entrevistar o diretor do museu, o professor Paulo Quinaus. O Paulo foi coordenador do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Como pesquisador, dedica-se especialmente ao estudo das relações entre memória e história, assim como ao campo da história da imagem e da arte. Paulo integra o Comitê de Pesquisa em Pós-Arqueologia do Rio de Janeiro. Professor Paulo, qual a vantagem de pensar a história a partir de imagens ao invés de somente fontes textuais? A vantagem da gente pensar a história a partir das imagens, a primeira delas é a gente contribuir para a diversificação das fontes sobre a vida humana, ultrapassar a era da escrita, porque, na verdade, os vestígios mais antigos que a gente tem da história da humanidade são vestígios visuais. O caso, por exemplo, daquelas famosas inscrições em cavernas. O documento escrito, tende a ser objetivo, ele tende a ser explícito. E a imagem, muitas vezes, ela não é tão objetiva e talvez nem tão explícita. E ao indagar essa dimensão quase indizível que existe na imagem, você também lança uma interrogação que termina colocando a gente num certo terreno do hipotético, que faz com que a gente nunca tenha respostas absolutistas. Então existe uma epistemologia que a imagem propõe. E a mais bonita de todas é o fato de que nós, por exemplo, nunca fomos gregos antigos, nunca vivemos na antiguidade, mas diante de um discóbulo da Grécia Antiga, a gente é capaz de admirar, achar bonito. Não sei se do mesmo modo que o grego antigo, mas certamente entre nós e eles se constitui ali uma ponte que talvez seja até anacrônica, que para o historiador é quase que um pecado capital, não é? Mas que revela que a experiência humana, por mais diversificada que ela seja, existe alguma coisa nela que vale a pena. E uma pergunta sobre o Rio de Janeiro. Eu queria saber como que a cidade ganhou centralidade política sul-americana. Olha, o Rio de Janeiro se constituiu em torno do seu porto, né? Porque existe uma coisa natural que conduz à importância portuária do Rio. Primeiro, a situação das correntes marítimas. Depois, as correntes de vento. E, naturalmente, a área protegida da Baía de Guanabara, que cria um porto natural com águas calmas. Além disso, as riquezas, não é? O Rio de Janeiro foi parte da rota de acesso à prata dos Andes, pelo Rio da Prata, não é? Então, existia até uma moeda de comércio específica entre o Rio de Janeiro e a região dos Andes, que era o famoso patacão. Do mesmo modo, depois, quando veio o ouro das Minas Gerais, também aí o Rio de Janeiro se tornou o porto principal. O fato do Rio de Janeiro ter se tornado o centro político do maior Estado nacional da América do Sul, depois da criação do Império, mantendo a unidade territorial da América Portuguesa, isso fez com que o Rio de Janeiro assumisse uma centralidade política também muito importante. Junte-se a isso, todos os elementos simbólicos, começando pela própria monarquia. O Rio de Janeiro é a única cidade americana em que um rei europeu foi coroado, onde uma rainha europeia foi enterrada. Você tem uma série de elementos simbólicos que favorecem também essa projeção cultural da cidade do Rio de Janeiro, porque poucas cidades têm essa aura simbólica que o Rio de Janeiro tem, sobretudo vista de longe, né? Porque quando a gente anda na rua, a gente não sabe muito bem onde é que essa aura foi parar. Mas quando a gente olha do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar, é muito evidente que existe uma aura em torno da cidade. Fora do país, com os estrangeiros, você fala que vem do Brasil, do Rio de Janeiro, as pessoas ficam numa alegria, mas ao mesmo tempo, a alegria normalmente é proporcional à ignorância. Eles não sabem onde é que fica, em que país exatamente fica o Rio de Janeiro, não sabem qual é a língua que fala, porque o simbólico tem uma importância tamanha
que o descritivo, propriamente dito, tem pouca importância. E isso tem a ver um pouco com o poder das imagens, que a gente estava falando há pouco. Essa capacidade que a imagem tem de descrever, apresentar um objeto, mas ao mesmo tempo deixar alguma coisa no ar que mantém uma certa interrogação, que permite que a gente complete a imagem com o gosto que a gente tem pela imagem e faz com que a gente, às vezes, veja além daquilo que está na nossa frente. O Rio de Janeiro talvez seja um pouco isso, essa imagem bem-sucedida. Qual a importância do Paço Imperial na história da cidade do Rio de Janeiro? O Paço é uma expressão da afirmação política do Rio de Janeiro, que substitui a antiga Casa dos Governadores, que ficava no Morro do Castelo, porque a região do Paço era a antiga praia do Carmo. E, portanto, ali era uma área arenosa e onde a água do mar avançava, ia até bem perto da Rua 1º de Março atual, perto da Igreja do Carmo, né, a antiga Sé. Houve ali a organização do primeiro cais da cidade. Uma cidade feita para o porto, você imagina, o primeiro cais da cidade é aquele da Praça 15 que foi feito com o chafariz do Mestre Valentim. O que poderia contribuir para a teoria de que existia Atlântida embaixo do Paço Imperial. E a gente não pode esquecer que a Praça 15 fazia par com o Largo do Moura, que era aqui mais ou menos na altura do Albamar de hoje, que também tinha um chafariz, que era um par com aquele chafariz da Praça 15, ambos feitos pelo Mestre Valentim. O Paço também hoje constrói também uma ponte entre os tempos da história. Então ele consegue ser um elemento, não é, que transpõe a história, os tempos da história, de um modo muito feliz, que nem sempre a gente consegue fazer acontecer em outras situações. Poderia dizer que o Paço Imperial é um lugar em que é possível existir ou coexistir o passado, o presente e o futuro? Seria o melhor lugar para se encontrar esse vestígio do futuro no Rio de Janeiro. O Paço Imperial certamente seria o lugar para encontrar esse achado da arqueologia do futuro. E sobre essa teoria de que seria possível encontrar uma obra de aqui a 2000 anos? Como a história interpretaria isso? Seria uma forma de contar a história de outro ponto de vista. De um ponto de vista não da nossa tradição de investigar os vestígios do passado, mas seria uma forma de inventar um novo pensamento histórico, interrogando o futuro a partir de vestígios que a gente ainda não conhece.